Olá, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Para nós é motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos compartilhando nesse canal abençoado, onde tem se preocupado em anunciar as boas novas. E é com muita alegria que mais uma vez estou aqui e eu quero deixar uma palavra que está em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, em que vai falar assim a partir do versículo 8: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Em algumas versões, esse versículo fala: disse o Senhor, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo, ele aqui nesta passagem, ele vem falar sobre uma revelação que ele teve, mas ele se coloca como menor, ele se coloca como pequeno. Ele evita de qualquer maneira em querer se gabar, em se elevar, em querer ser maior, porque ele achava e ele entendia que o importante era que Deus fosse o maior na vida dele, e não em matéria nenhuma, em momento nenhum ele viesse diante dos seus testemunhos, diante da obra que ele fizesse, ele que viesse se exaltar ou se ensoberbecer, a ponto de que viesse cair no agrado das pessoas, em que as pessoas viessem ter ele como alguém tão importante, alguém maior do que Deus. E aí, nesta passagem, nós vemos que Paulo, ele diz que ele passava por um sofrimento, que ele tinha um grande sofrimento, em que ele orava ao Senhor para que o Senhor tirasse esse sofrimento dele. Mas o Senhor, falando a Paulo, responde diante das suas aflições, diante da sua luta que ele enfrentava na sua carne. O Senhor fala para Paulo que a minha graça te basta. E esta palavra, neste dia de hoje, vem te dizer que diante de todas as tribulações, diante de todas as situações que você passa na tua vida, você tem que saber que a graça de Deus, ela é o mais do que suficiente para que você continue a sua jornada como homem e mulher de Deus. Você somente precisa da graça de Deus. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama, não é os bens materiais. Tudo isso é passageiro, mas se você tiver a graça de Deus sobre a tua vida, certamente você estará passando por todas as dificuldades que nesta vida nós enfrentamos. É interessante que nesta passagem Paulo ele fala isso, que ele sofreu inimizade, sofreu perseguições, ele passou por perseguições, por sofrimento, mas ele sabia que na hora das suas fraquezas, na hora que ele estava fraco, era a graça de Deus que o fortalecia, era a graça de Deus que fazia com que ele conseguisse resistir e conseguir manter-se em pé diante de todas as dificuldades dessa vida. No versículo 10, quando encerra esse versículo 10, fala: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Então importa é que se você tem a graça de Deus, quando você está fraco, quando você já está perdendo as tuas forças, é a graça de Deus que faz com que você permaneça firme, em pé e caminhando, e o nome do Senhor é glorificado hoje e sempre na tua vida. A graça de Deus, ela é o suficiente na tua vida. Deus te abençoe. E olha, se você gostou, deixe o seu comentário nesse canal, deixe o seu like, continue abençoando esse canal, porque a palavra do Senhor diz: abençoarei todos aqueles que te abençoarem. E certamente se você abençoar esse canal, o Senhor vai te abençoar também. Fique com um grande abraço.